Olá, galerinha! Vamos começar mais uma aula do professor Janderson. Hoje iremos falar sobre o modelo atômico de Bohr, dando continuidade no último assunto da aula de vocês, que ficou explicado pelo modelo de Bohr. Ele falou sobre as camadas de níveis, são 7 camadas. Cada camada tem um valor específico de elétrons. Havendo uma possível transição, caso esses elétrons eles recebam uma agitação, eles podem sofrer uma transição de uma camada para outra. Tá? Mas cada camada tem um valor específico. Tá? Ele só vai passar, ou seja, só passa de uma camada para outra se acontecer algum tipo de agitação, algum tipo de excitação dos elétrons para conseguir passar de uma camada para outra. A gente deu esse exemplozinho das camadas de níveis, tá? 3 elementos diferentes, cada um com camadas diferentes, com quantidade de elétrons diferentes. Hoje a gente vai explicar essas camadas eletrônicas, tá? Como acontece essa distribuição nos elementos químicos. Distribuição eletrônica. Essa distribuição eletrônica são as camadas eletrônicas, ou seja, elétrons presentes nela. Cada camada tem um valor. São 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. E cada camada vai ter um valor específico. A gente vai distribuir os elétrons nas camadas corretamente, cada uma mantendo seu valor específico. Antes de começar, primeiro vamos aprender os valores de cada camada. Camada K, 2, camada L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18, Q, 8. Lembrando que isso é o número máximo de elétrons, tá? Esse é o número máximo. Observe os números e a ordem em cada camada. Isso é muito importante. Bom, já que vocês olharam a tabela, a gente vai fazer alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo é o lítio. O lítio ele tem o número atômico 3. Como saber que é 3? Vocês podem estar verificando na tabela periódica. A quantidade de elétrons é a mesma da quantidade do número atômico. Isso porque a gente vai levar em conta que esse átomo está neutro. Então, o número atômico vai ser o mesmo do número de elétrons. Se o número atômico é 3, o número de elétrons também vai ser 3. Então, 3 é o número atômico e o número de elétrons. Tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer a distribuição. A primeira camada é a K. A K tem o valor máximo de 2. A segunda camada é a L. O número máximo de L é 8. Então, eu vou colocar 8? Não. Veja que o número de elétron de lítio só tem 3. Se eu colocar o 8, ele vai passar. Tá? Então, não pode passar, o número dele é 3. Observe na tabela que tem o número, o valor máximo de cada camada. Como eu não vou botar 8, não deu para botar 8, porque senão vai passar, eu vou apenas completar. Então, vai ficar K2, L1. 2 mais 1, 3. Então, cheguei ao valor da distribuição. Tá? Então, essa é a distribuição das camadas de lítio. Vamos fazer carbono.
carbono tem o valor 6. Então, a distribuição de carbono vai ficar K2, L8, não. Veja que o carbono só tem 6. Se eu botar o 8, vai passar o valor do carbono, tá? Lembrando que não pode passar do valor máximo de cada camada, tá? Então, se eu tenho K2, meu L vai ser 4. K2, L, 4. Não posso botar o 8, porque se eu botar o 8 vai passar. Fazer do alumínio. O alumínio tem 13. Então, a distribuição do alumínio vai ser K2, L8. L8, dá para botar o L8. L8, M18. Não. Se eu coloco 18, vai passar do número do elétron de alumínio. Tá? Veja que ele só tem 13, então se eu botar 18 vai passar. Então, se eu não posso botar 18, eu vou apenas completar os elétrons que está faltando no alumínio. Então, vai ficar K2, L8, M3. Chegamos à distribuição eletrônica de alumínio. Agora, vamos fazer a distribuição do cloro. Tá? Cloro tem 17. Então, vai ficar K2, L8, respeitando a camada de cada um, e M18. Não vou botar 18. Se eu botar 18, veja que ele só tem 17. Se eu botar 18, vai passar o número de elétrons de cloro. Então, não posso fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas completar. Então, vai ficar K2, L8, M7. Essa é a distribuição de cloro. Vamos fazer um exemplo mais complexo, o de cálcio. Cálcio tem 20. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a distribuição de cálcio. K2, L8, M10 para completar. Não posso fazer isso. Por quê? Se eu colocar 10, ele vai passar de uma regra bastante importante. Prestem atenção. Como na última camada não pode ter mais que 8, por que não posso botar uma camada mais que 8? Regra: devemos respeitar o número de elétrons da camada anterior, ou seja, antes. Qual o máximo da camada anterior? 8. Como a camada não atingiu os 18, M18, coloca-se o valor antes e jogamos o restante para o próximo. Tá? Vou explicar novamente. K2, L8. E eu não posso botar o M porque passaria o valor de cálcio. Então, eu não vou completar com 10, porque não existe, primeiro, camada com 10, e segundo, porque a última camada tem 8. Então, eu não posso colocar um número que não seja maior que 8. Só colocaria um número maior que 8 se fosse o 18, que é o da camada. Como eu não consegui atingir o 18 da camada M, eu vou ter que colocar um número menor ou igual à última camada.
Então, eu vou colocar M8, respeitando a regra, e completar o que sobrou na outra camada. Então, eu tenho 10, 18. Sobraram quantos elétrons? 2. Sobraram 2 elétrons. Então, eu jogo esses 2 elétrons para a última camada, a N, ficando a distribuição de cálcio. K2, L8, M8, N2. Vamos fazer a do cobre. O cobre tem 29. Então, a distribuição dele vai ficar K2, seu número de camada ideal. L8, seu número de camada ideal. M18. Vai dar para botar? Sim, tem como botar. M18. Até agora eu tenho 2, 8, 10, 10, 18, 28. Está faltando quantos elétrons? 1 elétron. Então eu vou jogar para a camada N. Certo? Então o cobre tem K2, L8, M18, N1. Fazer a distribuição do iodo. O iodo tem 53. A distribuição do iodo vai ficar K2, L8, M18 e N32? Não. Presta atenção. 2, 8, 10, 10, 18, 28. Se eu colocar o número da camada de N, que é 32, vai passar os elétrons de iodo. Isso não pode, certo? Se eu não posso colocar 32, qual o número que eu vou botar? Lembra da regra. Se o elétron não atingir a camada, devemos respeitar a camada anterior. Qual foi o máximo da camada anterior? 18. Logo, a camada que não atingiu 32 tem que respeitar a regra da camada anterior, ficando com 18. E jogando o que sobrou para a próxima camada. Então temos 2, 8, 18, 18. Sobraram quantos elétrons? 7. Então, próxima camada, ó, vai ter 7. E assim finaliza a distribuição eletrônica de iodo. A distribuição e a posição na tabela, elas estão relacionadas. A tabela ela é dividida em linhas e colunas. A distribuição eletrônica é dividida em quantidade de camadas, que são 7, e a quantidade de elétrons na última camada. Então, o que acontece? As linhas ficam na horizontal, as colunas na vertical. A distribuição eletrônica, você consegue achar o elemento químico na tabela usando o mesmo mecanismo. A quantidade de camada na horizontal, quantidade de camadas, ou seja, a quantidade de níveis na horizontal e a quantidade de elétrons na última camada na vertical. Vamos fazer um exemplo. Aqui foi o do cálcio que a gente fez. O cálcio tem 1, 2, 3, 4 camadas e o último elétron dele é o 2. Então eu vou lá na horizontal. 1, 2, 3, 4. Número de camadas na horizontal. 1, 2, 3, 4. Número de elétrons na última camada na vertical.
1, 2. Então, ele está na segunda coluna, na quarta linha. Vamos verificar. Achamos o cálcio. Tá? Verifique corretamente. Ele está na 1, 2, 3, na quarta linha, ou seja, 4 camadas. E ele tem 2 elétrons, ou seja, está na segunda coluna. Meu muito obrigado. Espero vocês na próxima aula. Tchau.